Boa noite, meu nome é Gabriel Vitor, eu vou estar falando um pouquinho sobre os ácaros, diante da disciplina de Entomologia 2, da docente Eunice Cláudia. Meu nome é Gabriel Vitor, né? E vou estar falando também junto com a discente Thais Alves Camargo. Inicialmente, para darmos início ao conteúdo, devemos falar um pouquinho sobre o que é a agricultura brasileira, que ela é reconhecida como atualmente produtiva e competitiva. Opa, só mudar a câmera aqui do lugar. Muito grande geradora de empregos e de riquezas, né? De alimentos, de fibras, bioenergia para o Brasil e para outros países. Responsável por 21% do PIB nacional e por cerca de 43,2% das exportações. Nas últimas 4 décadas, de 1975 até 2019, foi o período que foi analisado, a produção de grãos teve um aumento de aproximadamente 510%, segundo o IBGE do censo de 2020. Aqui temos um pequeno gráfico trazido da Conab e EPA-Data, com a elaboração do canal rural, da relação de produção, área e produtividade do grãos no Brasil de 1977 até 2020, onde inicialmente falaremos sobre a área plantada em milhões de hectares, teve um pequeno aumento, claro que colocado na ponta da caneta em números é muito significativo, mas um gráfico aqui é pouco demonstrado. Em azul temos a produção em milhões de toneladas, que a partir de 1990 explodiu, subiu de uma forma extraordinária, o que de fato deu esse aumento de produção, falaremos um pouquinho mais posteriormente. Aí a produtividade, que acompanhou a produção, representado pelo gráfico verde, até um pouco mais rápido. O Brasil ele é o quarto maior exportador, ou o quarto maior produtor de grãos do mundo, responsável por 4,85% da produção mundial de grãos, e a agricultura ela enfrenta grandes dificuldades no combate a pragas, doenças, que causam uma significativa redução da produção. Que uma dessas pragas que se destaca é o ácaro, que faz parte do grupo dos artrópodes, incluindo a subclasse Acari da classe Aracnídea. Para falar um pouquinho sobre ácaros e seus danos, devemos falar, claro, que das culturas, principais culturas de relevância para o país, que são o algodão, que o Brasil é o quarto maior produtor do algodão e o segundo maior exportador da fibra. E na safra 2021, o Brasil ele bateu um recorde de exportação, com aproximadamente 2,4 milhões de toneladas, que foi um aumento de cerca de 23% em relação à safra anterior, de acordo com a Associação dos Brasileiros Produtores de Algodão, a Abrapa. A soja, o Brasil atualmente é o maior produtor e, em resposta disso, é o maior exportador também, com a produção aproximadamente 135,409 milhões de toneladas e uma área plantada de pouco mais de 38 milhões de hectares, atingindo uma média na safra 2021, que esses dados todos foram trazidos da Conab, de 3.517 quilos por hectare. Em relação ao milho, o Brasil ocupa a terceira posição de maior produtor, e o Brasil ele contribui com 11,5% do total mundial, tendo produzido na safra 2021 cerca de 98,5 milhões de toneladas de milho. Para falar um pouquinho sobre o assunto, daremos uma breve introdução sobre os ataques mais intensos, são do ácaro branco, que ocorrem na fase de crescimento da planta e que causam ataques mais severos a partir do florescimento.
O sintoma, basicamente, desse ataque são identificados ao longo de toda a superfície foliar, sendo nas duas superfícies com foco maior na face inferior, que é onde ele se desenvolve, se reproduz e se desenvolve o ácaro. E ele também, o dano meio que ele é causado porque ele remove um conteúdo citoplasmático da célula através do seu estilete, que é o aparelho bucal, que vai comprometer o desenvolvimento da planta. Os registros de perda de produtividade pelo ataque de ácaros são variáveis, e os danos causados pelos ácaros nas culturas podem causar significativa redução da produção e ocasionando também uma grande perda na produtividade. Falando um pouquinho sobre a história, a partir de 1990, a agricultura brasileira ela passou por um processo de modernização, que devido à introdução de novas tecnologias, surgimento se tornou muito empregado a melhoramento genético e entre outras tecnologias, ocorreu um aumento na participação da soja na economia do Brasil. Foi nesse período, basicamente, que ela se tornou essencial para o crescimento de renda, de emprego e das divisas provenientes das exportações. Em 2011, foi gerado cerca de 1,5 milhões de empregos dentro do agro, estando atrelados ao complexo da soja, dentro dos 17 estados produtores do país. Na safra 2002-2003, o ataque do ácaro se tornou bem nítido, que ocorreu um aumento, que foi da expansão em áreas cultivadas. Ocorreu também nesse período intensos veranicos, e ocorreu uma modificação nos métodos de produção e na introdução do genótipo geneticamente modificados, o que favoreceu o crescimento e desenvolvimento das populações de ácaros. Em 2020, o Brasil ele produziu cerca de 239 milhões de toneladas e exportando cerca de 123 milhões, segundo o G1 Agro. Em resposta, ele possui uma enorme área agricultável, sendo cerca de 63 milhões de hectares, segundo a NASA, que calculou essa área, né? Mas o que seria em si o foco? O que o ácaro é? Ele basicamente uma praga, que é os ácaros, né? Aqui temos uma breve imagem ilustrativa de um indivíduo, e aqui temos uma imagem trazida dos conhecimentos agronômicos de ácaro rajado na cultura da soja, retirado através de câmera por uma aproximação por lupa. Esse aqui retiradas em campo. Para falar um pouquinho sobre os ácaros, deveríamos falar inicialmente sobre sua morfologia. As larvas com 3 pares de patas e as ninfas, ou adulto, com 4 pares de pata. Seu corpo basicamente é dividido em 2, que é o gnatossoma, que possui o aparelho bucal e os pálpos, e o idiossoma, que seria o restante do corpo, subdivididos em podossoma e epidossoma. As ordens dos ácaros, primeiramente que é o acariformes, são sem estigma, visíveis, e estereossoma frequentemente com órgãos sensoriais e coxas fundidas no idiossoma, sendo as espécies distribuídas em 3 subordens, que são caracterizados em actinidida, que são os ácaros com estigma com base no gnatossoma ou ausente, que compreende as principais espécies de ácaro fitófago. Compreende também os seguidores das superfamílias Tetranitidoa e Tarsonidoa e Ericinodae. Já o Acarididas, os ácaros eles não possuem estigma, sem estigma, e o sistema traqueal deles é sem órgão sensorial do prodossoma, com 2 pares de discos genitais ladeando a abertura genital,
e com hábitos alimentares variados, podendo ser fungívoros, saprófagos, parasitas, fitófagos, e inclui também os ácaros que atacam as raízes e produtos armazenados. Basicamente das superfamílias Acaridoa e da família Acaroidia. E a terceira subordem é os Oribatida, que são ácaros com estigma escondido nas regiões coxais, que são fortemente esclerotizados. A presença de um par de setas sensoriais clavados, né, no prodossoma, e geralmente com 3 pares de dígitos genitais, ladeando a abertura genital e anal, representados pela família Oribacteridae e Lariaceae. Os ácaros, eles são artrópodes, que fazem parte das subclasses Acárias e Aracnídea, e apresentam as características da presença de quelíceras, como os principais peças bucais, né? E a ausência de antenas. Aqui temos uma figura, número 1, anatomia externa do corpo de um ácaro, em forma de desenho, né? Demonstração das 4 patas, o corpo do indivíduo, os palpos e as quelíceras, representando ali. Fonte da Embrapa, tá bom? Eles se diferem dos demais aracnídeos por não possuir segmentação, em sua maioria, apresentam as quelíceras com quela. Possui 4 pares de patas quando em estágio adulto e não possui antenas. Apresentam as características principais da redução da segmentação. Aqui temos a anatomia externa de um corpo de um inseto. Só para a gente mais ou menos ter ideia da diferença de um inseto para um ácaro. Possui asas, olhos compostos, bem mais complexos, antenas e tudo mais. Então, o corpo ele é dividido em regiões anterior ao gnatossoma e posterior ao idiossoma. O gnatossoma, que é a parte mais superior, onde apresenta os peças bucais e tudo mais, e o idiossoma, que é o restante do corpo, ele é subdividido em podossoma, que também se subdivide em prodossoma e metassoma, e o histerossoma, que é a parte do metadossoma, e o epidizossoma. Essa relação, o gnatossoma ele é a região que compreende a abertura bucal e as peças bucais. Não sendo confundido com cabeça, devido a ele possuir uma massa nervosa central, né, que se encontra onde encontra o idiossoma. Aí o idiossoma ele é subdividido em prodossoma, que são as partes das patas 1 e 2, metadossoma das patas 3 e 4, e epidossoma, que é posterior, no caso, depois das patas 4. Aqui representado primeiramente o gnatossoma pela coloração acinzentada, o propossoma, que é aquela parte mais superior em verde e mais inferior o metadossoma, e a parte em rosa é o epidossoma. O gnatossoma é um tubo no qual o alimento ele é levado até o esôfago sobre a cavidade bucal, enquanto-se um par de quelíceras trissegmentadas. Essas, junto com os palpos, se constituem os órgãos pressores. Aqui na imagem representativa temos o gnatossoma, evidenciando as quelíceras, representadas pela letrinha A aqui no centro, na parte superior, e os pulpos, que são essas pequenas estruturas laterais ao gnatossoma, representadas pela letra B. A morfologia geral, a boca entende-se por uma faringe, que vai funcionar basicamente como uma bomba de sucção de alimento. Os palpos podem ser simples estruturas sensoriais, que vão auxiliar na localização do alimento. Os ocelos, quando presentes, são dorsais ou dórceis laterais no prodossoma. O idiossoma pode apresentar escudo, bem esclerosado, ou pode ser mole e delicado.
Essa imagem foi trazida anteriormente, só retrouxe ela porque eu coloquei ela novamente devido a falar um pouquinho mais especificamente sobre esse assunto. Em relação à respiração desses seres, o estigma são entradas de sistema traqueal que se ramifica pelo interior do corpo, onde ocorrem as trocas gasosas, que é efetuada através de tegumento naqueles ácaros que não possuem o estigma. Aqui na imagem temos a demonstração onde se localiza os peritrema e o estigma. Em relação aos órgãos sensoriais desses indivíduos, eles apresentam muitos receptores de estímulo sensoriais, que, em sua maioria, na forma de setas ou cerdas. As setas táteis podem ser simples ou expandida, de aspectos semelhantes às folhas ou plumosas. E já os palpos, eles podem ser órgãos sensoriais. Aí, em relação aos ácaros, eles são, o seu ciclo geral é dividido em 5, iniciando-se em ovo, após a eclosão, larva, protoninfa, deuninfa e adulto, podendo ser fêmea ou macho. Os ácaros estão na transcrição da fase adulta no momento que possui apenas 3 pares de pernas, tendo uma duração de ovo até o estágio adulto de aproximadamente 10 dias, em ambientes de condições de temperaturas de cerca de 26 graus Celsius, sendo 3 dias para o estágio embrionário, sendo de 6 a 7 dias para fases de larva, e de protoninfa, deuninfa, até o 10º dia. Porém, isso pode variar, no caso de espécie a espécie. De 6 a 7 dias de protoninfa, deuninfa. Aí, a partir disso aí, ela já vai estar no estágio adulto. Só que isso aí é uma variação de espécie para espécie, que cada um vai ter o seu desenvolvimento, as condições climáticas também vão agilizar ou retardar esse desenvolvimento, que em climas mais quentes, o desenvolvimento dos ácaros ele é mais rápido. Agora, em climas mais frios, é mais tardio. Ocorre um atraso do seu desenvolvimento. E os ácaros, quando se não ocorrer a fecundação entre macho e fêmea, formarão somente indivíduos machos, não formará indivíduo fêmea. Os ácaros podem atacar diversas culturas. Eles são pequenos aracnídeos que são responsáveis por causar doenças. Desenvolvem na parte inferior da folha, onde libera uma teia para sua proteção e tudo mais. E lá, a partir do momento que ele se prende à planta e começa a sugar as substâncias, diante de seu aparelho bucal, do seu estilete, eles liberam uma toxina que vai delimitar toda a planta, que vai causar sintomas como o amarelecimento e as rugas do tecido, e acarretar a morte do tecido através de necrótise e também dos brotos. O ácaro verde, que são as principais pragas na agricultura da soja, inicialmente iremos falar do ácaro verde, que é o Mononicellus planking, ocorrendo surtos normalmente em períodos de estiagem, na fase de enchimento de grãos, de coloração verde, e possui 4 pernas dianteiras de coloração amarelo-ouro. Ataca normalmente ali a partir do momento que a soja entra em R5, até o seu desenvolvimento total do enchimento de grãos. Os sintomas desse ataque são identificados por toda a superfície da folha, sendo com mais foco na face inferior da folha, né? E ele remove o conteúdo citoplasmático da célula, através do seu estilete, como dito anteriormente, que vai comprometer o desenvolvimento da planta. O ataque do ácaro verde é bem distribuído na lavoura, e ocorrendo grandes reboleiras de coloração acinzentada.
Os acro-rajados também, dentro da cultura da soja, que é o Tretanicus urticae, que ele é a segunda espécie mais frequente do Brasil, pertence à família Tetanichidae, e ele é muito suscetível à chuva e ao ataque de agentes de controle biológico. Coloração verde, com manchas escuras laterais, eles vivem em colônias, obrigadas por teias, que são produzidas na face inferior da folha. E essa espécie, como a maioria das demais, são classificadas como em relação à classificação de pragas, como pragas primárias. Aqui temos um exemplo de uma espécie de ácaro rajado, onde ele é coloração verde, de patas e de pernas mais claras, e em suas laterais manchas escuras. O sintoma do ataque dessa praga na fase inferior da folha são pequenas pontuações, normalmente claras, que vão se evoluir rapidamente para manchas contínuas de coloração acinzentada. E nas faces superiores surgem as manchas amareladas. Essas áreas ficam necrosadas e onde ocorre a perfuração das folhas, sob infestação também severas, para ocasionar uma desfolha precoce, acarretando diretamente a produtividade. O zácaro branco, Polypagor tacenos latus, que ele é mais favorecido em períodos chuvosos e presentes nas fases vegetativas da soja. Eles possuem coloração creme a brilhante e o ataque ele é preferencialmente nas folhas novas, denominadas os ponteiros, né? Sendo que seu ataque vai prejudicar o processo de expansão da folha, o desenvolvimento, a formação completa das folhas, deixando-as encarquilhadas. Caso correndo meio que uma deformação, uma má formação do tecido foliar. O ataque simétrico ocorre na mesma intensidade nos 3 folíolos da mesma folha. Normalmente esses ácaros eles atacam períodos de outubro até abril, que são os períodos chuvosos, a maioria das regiões do país. Os surtos na fase reprodutivas, como foi dito anteriormente, danos reduzem a eficiência fotossintética, no caso vai reduzir a taxa fotossintética da planta, fazer com que essa planta não respire, não absorve nutrientes, substâncias do ar, e vai debilitar toda a planta, né? Alguns sintomas, quando no início, são pequenas pontuações brancas ou amarelas, vai depender também do tipo da espécie de ácaro e da cultura, né? Que elas vão se evoluir para um bronzeamento ou necrópse do tecido. Aí na imagem aqui do lado direito temos a representação dentro de uma lavoura, onde já podemos observar uma pequena reboleira um pequeno amarelamento ocasionado pela ataque de ácaros, foi causado por um pequeno início, no início da infestação, e do lado esquerdo temos uma folha bem mais aproximada, demonstrando as pontuações brancas do ataque dessa praga. Se não controlado, a infestação pode ocorrer redução da produtividade, em torno de 4,5 sacas por hectare, o que se for levar em conta, só 4 sacas e meia. Mas se você for colocar no ponto da caneta, essas 4 sacas e meia jogados para 1.000 hectares vai se tornar 450 sacas praticamente em 1.000 hectares. Isso é um prejuízo extremo. A utilização de variedades de soja resistente ao glifosato, no caso das sojas RR, e as mudanças nos métodos culturais, e foi o desenvolvimento o melhoramento, o desenvolvimento da agricultura, uma modernização, foi o que favoreceu a ocorrência desses surtos populacionais, que foi ali em torno de 2002, 1990, foi no início da década, né? Aqui temos a imagem do soja, onde está bem nítido o ataque do ácaro, com as
pequenas pontuações amarelas, e na folha mais ali, já a necrópsia total, praticamente total do tecido, tomando parte da folha. Há também o ataque das pragas no milho. Eu trouxe aqui um exemplo, o microacro da face inferior da folha de milho, o Catanimus trichonidae, que é praticamente o Diptylomiophidae, que ataca na fase inicial da lavoura também, ataque na parte ventral da cultura, ocorrendo uma descoloração e um amarelecimento e tipo uma seca das folhas, um enrugamento. A coloração desse ataque diante o milho é uma coloração esverde ou translúcida. Aqui temos uma imagem, a parte inferior das folhas de milho, de coloração esbranquiçada e com presença de teia, em formação e um ataque de ácaro. Que a teia que seria esse tecido meio que branco e branquiçado ali, que é meio que a proteção, as teias formadas por eles mesmos para seu desenvolvimento, uma proteção. Os ácaros brancos, o Polypogartaceus latus, ataca o ponteiro das plantas, aqui já dentro da cultura do algodão. O sintoma é um encarquilhamento das folhas, com bordas para baixo. Em folhas jovens, vai causar uma deformação e anomalias. E se alimentam do líquido das células foliares, e os ovos eles são protegidos por uma teia, como eu disse anteriormente. E todo esse ataque vai causar perdas da produção. A presença do ácaro branco ela é revelada inicialmente com a aparência brilhante da face inferior da folha, o que vai, ao longo do tempo, se prolongar e ocasionar ligeira ondulação, e cujas as margens vão se dobrar para cima. As margens das folhas se dobram para baixo, também, posteriormente, e o limbo foliar torna-se coriáceo e meio quebradiço, que é comumente partindo das áreas entre as nervuras, onde os internódios podem podem se apresentar alongados. Então, os internódios. Aqui temos um exemplo que eu disse anteriormente. Primeiramente, ao lado esquerdo temos uma imagem do ácaro branco, na cultura do algodoeiro, e à esquerda temos o ataque dele. Não necessariamente no algodão, mas está bem lúcido essa murcha das folhas, tanto dobra para cima como dobra para baixo, e dá para ver que as folhas elas se tornam secas e quebradiças. Esse ácaro é uma espécie comumente encontrada na cultura do algodão, sempre nas brotações e nas folhas novas. Atinge níveis mais elevados quando em condições de alta umidade, o que ocorre normalmente nos primeiros meses do ano. Foi demonstrado que esse ácaro ele é responsável por uma redução significativa na quantidade e na qualidade do algodão produzido, e o período crítico, que compreende desde a formação das maçãs ao aparecimento dos capulhos. Aí também temos o ataque voltando aqui, diante das folhas, dá para ver ali um pequeno amarelamento das folhas, seguido por um envermelhamento e se desenvolvendo no final para uma necrópsia do tecido. Essa imagem que temos aqui é a fonte do IMA, que é o Instituto Mato Grosso de Algodão. Os ácaros rajados, o Ticai, e o ácaro vermelho, que é o T. ludenum, faltou um pontinho no T ali, que é considerado uma das principais pragas do algodoeiro do Brasil também. Tem preferência pelas folhas,
da região mediana da planta. E quando a população se torna muito elevada, pode também atacar as folhas mais jovens, onde vai determinar o aparecimento de manchas vermelhas no limbo foliar, que foi o que eu disse anteriormente. Igual podemos observar aqui grande surgimento de manchas vermelhas em praticamente todas as folhas. Onde não tem as manchas vermelhas, está se desenvolvendo, que estão apresentando coloração amarela meio clara ali em desenvolvimento, né? E a minha parte da apresentação foi essa. Posteriormente, a aluna Thais dará continuidade à apresentação. E muito obrigado. Qualquer dúvida, entre no chat ou até pelo grupo do WhatsApp para tirar. Muito obrigado e boa noite.